Olá, colegas oficiais de justiça de todo o Maranhão. Aqui quem fala é o Charles Pimentel, oficial de justiça, colega de vocês, tá? E atualmente exercendo a função de secretário da Central de Mandados da Comarca da Ilha, tá? O módulo na qual eu vou proferir a instrução é violência doméstica, tá? Essa violência é o tema, a violência doméstica é um tema em voga, né, que merece uma atenção especial do oficial de justiça do Estado do Maranhão, porque a gente concretiza ali a medida protetiva de urgência, tá? A gente, muitas das vezes, leva um pouco de conforto ou até livra a vítima de uma agressão ainda maior ou um crime de feminicídio, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos não teve nenhum registro de feminicídio quando a vítima ela solicitou medida protetiva de urgência. Então, é um fato importante do nosso trabalho, né, de suma importância para a sociedade e para a vítima, né, que está sofrendo de violência. Tá? O nosso módulo é dividido uma parte teórica, né, por vídeo e uma parte mais prática no presencial. Importante que vocês assistam aos vídeos, né, tanto os meus como dos colegas do curso, e tirem as suas dúvidas no presencial, né, para que se evite o que a gente chama de efeito congelante, aquela situação em que o oficial de justiça não sabe o que fazer no transcorrer da diligência. Então, é importante que vocês tirem todas essas dúvidas lá no presencial, mas para isso precisam assistir aos vídeos e a parte teórica que eu vou ministrar agora. Pessoal, a atuação do oficial de justiça no cumprimento das medidas protetivas de urgência, tá? A gente vai falar inicialmente uma teoria sobre a Lei Maria da Penha, também um contexto histórico, tá? Vamos dar um pouco de iniciação do quais os tipos de violência doméstica sofridas pela vítima, tá? E abarcadas pela Lei Maria da Penha, claro. E no presencial vamos tirar as dúvidas e informar e informar outras situações em que necessitam atuação prática do oficial de justiça. No contexto histórico, historicamente a mulher ela teve o seu caráter renegado. Como é que eu digo renegado? Ela sempre foi subjugada, né? Então, historicamente, ela tende a procurar a se manter viva, né? A ter uma convivência não de subjugamento pelo poder familiar ou como chefe de família, tá? Historicamente, era o poder familiar, pater family, o homem que decidia a vida da mulher, tá? E ela sempre teve esse papel de subjugação. Ela teria que ficar restrita à procriação dos filhos e à entidade familiar. Até que com a evolução da sociedade, a evolução humana, né? E aí eu chamando já com o contexto do Brasil, na década de 30 houve a primeira, que a gente chama de primeira onda do feminismo, né? Que é a luta pelo direito ao voto. Até então, a mulher era um ser considerado incapaz, que não teria capacidade de discernimento de votar, né? Então, essa luta pelo direito ao voto ele aconteceu, esse se tornou um direito em 1932, que se tornou obrigatório somente em 1946, tá? Com a evolução da sociedade, na década de 70, a mulher começou a ganhar uma projeção, né? Seja intelectual a nível de faculdade, seja no campo de trabalho, e aí ela procurou também a ter um papel mais. Saiu desse papel mais de coadjuvante, de dona do lar restrito ao ambiente doméstico, mas também no ambiente de mercado de trabalho e no contexto intelectual, né? Então, na década de 70, até então, não se tinha a visibilidade da mulher era pelos direitos fundamentais, direito à vida e direitos sociais, como trabalho, educação, saúde, e, e tudo isso, tá? Até que na década de 70 houve um caso célere no Rio de Janeiro, que é o assassinato da Ângela Diniz. Ângela Diniz era uma socialite carioca que foi assassinada pelo seu marido, né?
e ele, no primeiro momento, alegou legítima defesa da honra e foi condenado apenas a 2 anos de prisão, tá? Isso revoltou o movimento feminista e as mulheres no contexto geral, e até que essa sentença ela foi revista e ele foi condenado posteriormente a 15 anos de prisão. E o que é que aconteceu? Nesse momento ali foi um caso, com esse caso emblemático, o movimento das mulheres começou a pensar não só em liberdade de educação, saúde, né? Se voltou-se ao contexto da violência doméstica, né? Contexto muito importante em razão desse crime e de outros crimes que ocorreram na época. Até então, a sociedade ainda não tinha uma visão dessa proteção da família, da sua integridade física, apenas liberdades em conquista no campo de trabalho, no campo social, educacional. Até então não se tinha. Esse contexto de violência ele começou a partir daí, né? Na década de 80, né, já tivemos algumas evoluções nesse sentido. Por exemplo, a criação de delegacia especializada, que foi em São Paulo, em 85. Tivemos também a publicação, né, a promulgação da nossa Constituição de 88, garantindo isonomia entre homens e mulheres. Então, esse contexto histórico ele começa a mudar de cenário, né? E esse movimento em favor das mulheres, sobretudo no campo da violência contra a sua integridade, começa a deslanchar. Tá? E começa a surgir legislações no sentido de proteção dessa mulher. Tá? Então, esse caso, né, essa violência simbólica ocorrida com essa Light carioca foi esse divisor, né? Também essa visão, esse foco maior com relação a esse tempo, né? Até então não se tinha avanços jurídicos contra a mulher nesse sentido. A partir daí foi que começou-se a ter esse avanço mais significativo no campo legislativo, tá? Nesse ano de assassinato da Ângela Diniz, né, começou-se também por campanhas, quem ama não mata, né, mas até então, nesse contexto, a mulher ainda é vista como submissa, subalterna e objetificada. Vocês podem ver aí nessas campanhas aí da época, uma de 30, uma de 50 e outra de 80. Né? A mulher ainda, aquele corpo mais sensual, na década de 50, a mulher como submissa ao seu marido, de serviçal do marido, na década de 30, né, a questão do Dia das Mães era vinculado a presentes domésticos, a gente ainda vê, infelizmente, até hoje, né? Mudando, claro, mas ainda se tem esse contexto, né, de submissão das mulheres. Né? Então, nesse contexto histórico, ele começa a discutir mais intensa no ano 2000. O ano 2000 que se começa esse contexto de combate a essa violência, combate desse poder familiar por parte somente do homem, e essa subjugação, essa mulher como contexto, como coisa, né, ou como sem muita voz na sociedade, ela começa a mudar isso que eu falo de legislação, tá? A partir do ano 2000, tá? E 2001 tem um dado bem interessante que com o caso da Maria da Penha, o Brasil ele foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil foi condenado, né, 2 vezes por violações ao direito contra as mulheres, tá? Teve uma convenção que ocorreu em 1979, né, que o Brasil foi signatário, assim como a Convenção de 1994, que o Brasil é signatário como signatário de toda a eliminação de todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Né? Só que o caso da Maria da Penha ele foi bem emblemático, tá? E o Brasil não conseguiu, né, evoluir nesse tema até então. Somente após a condenação desses 2 casos, né, em razão dessas 2 convenções, é que surgiu outros contextos de proteção e violência contra a mulher. Tá? E aí começou um foguete, que eu chamo de foguete, nessa legislação. Né? Começou a criação de Secretaria de Políticas Públicas, como está aí na tela, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, 11.340,
Veio a lei de feminicídio já em 2015, a Casa da Mulher Brasileira também em 2015, 2021, tipificação da violência psicológica, 2021 também o crime de perseguição ou stalking, né? E assim sucessivamente. Todo ano tem uma publicação de uma lei, ou às vezes até duas, né? Nesse contexto de violência doméstica. Isso é um foguete que decolou que não tem mais volta, né? Então, a gente está nesse contexto muito importante, daí é importante da gente ter esse conhecimento, porque a gente efetiva esse instrumento de proteção contra a vítima, que é a medida protetiva de urgência, após o deferimento do magistrado, claro, tá? E aí a gente tem aqui, a nível de registro, a instalação da primeira delegacia, em 1985, e também da Lei Maria da Penha, que é o grande nome, o grande símbolo dessa luta de violência contra as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, ela foi esse divisor de águas, né, na proteção dos direitos básicos das mulheres, de ter essa vida, de a mulher ter esse direito à vida sem violência. E aí a importância desse contexto histórico e a importância dessa publicação da lei. A partir da publicação da lei, as políticas públicas mudaram nesse sentido, criação de vários instrumentos e vários instrumentos de proteção, delegacia, Ministério Público, Defensoria, Judiciário. Então, a partir desse contexto. Lembrando que no último censo feito pela Vara de Violência Doméstica, uma pesquisa realizada pela Vara de Violência Doméstica de São Luís, as mulheres que tinham ajuizado medida protetiva não sofreram nenhum feminicídio. Tá aí o contexto também dessa agressão, ela aumentou em todas as áreas, todos os campos. Antes se pensava que medida protetiva de urgência era coisa de classe menos favorecida. Hoje não, a gente já vê que está todas as classes sociais. Tá? Então, não é só aquele profissional que trabalha, por exemplo, em obras, o ajudante de pedreiro, o lavrador, que comete violência doméstica. Ele está em todos os ramos e todas as classes, todas as profissões, todas as classes sociais. Então, é importante a gente saber no campo do cumprimento das medidas protetivas que a gente vai estar lidando com todos os tipos de pessoas, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Tá? Isso está enraizado, enquanto a gente não passar desse contexto, né? E essa evolução civilizatória, né? E campo ético, né? De violência, a gente vai estar lidando com todos esse tipo de agressores, tá? Então, o que é uma violência doméstica contra a mulher? Quem diz esse contexto, essa definição, ele está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, 11.340/2006. É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Esse contexto ele já diz uma coisa muito importante para a gente, tá? Para o oficial de justiça. Primeiro, com relação, ele define os tipos de violência. Segundo, ele fala que é baseado no gênero. O que isso quer dizer, Charles? Que o simples fato do ser mulher, se considerar mulher, ele já pode ser protegida pela Lei Maria da Penha, né? E essa violência doméstica, que ela aí na definição diz que é no ambiente doméstico, no ambiente familiar, em qualquer relação íntima de afeto, esqueçam, tá? Hoje, o entendimento dos tribunais e o entendimento da própria lei que já foi publicado no ano de 2023, no mês de março, perdão, que é qualquer violência de gênero, pelo simples fato dela ser mulher, tá? Ela pode ser protegida pela Lei Maria da Penha. Isso eu vou explicar um pouco mais no presencial e dar outros exemplos, né, mais no presencial para falar para vocês, tá? Mas o que é quais são os tipos de violência, tá? A violência física é qualquer agressão, tá? Que ofenda a integridade da saúde corporal da mulher.
Então, qualquer violência, qualquer tipo de violência que ofenda a sua integridade física, né? Desde um tapa, uma agressão, qualquer tipo de violência que ofenda a sua integridade física, né, seja voltada para o seu corpo, né, para a sua integridade, ela é considerada uma violência física. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause um dano emocional e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, né? Qualquer ação que venha degradar ou controlar as suas ações, seus comportamentos, tá? Mediante ameaça ou constrangimento, tá? Humilhações, manipulação, ridicularização, exploração e limitação de direito de ir e vir, por exemplo. Não vou deixar você ir até a escola, não vou deixar você ir até a casa da sua mãe. Isso é uma violência psicológica. Lembrando que há uma diferença. Charles, qual a diferença de violência psicológica e violência moral? Tá? A violência moral é qualquer uma que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, se for mais uma violência que configure calúnia, difamação ou injúria, né? Aí é uma violência moral. Violência psicológica é aquela que causa uma diminuição na autoestima da mulher. Isso que é violência psicológica. A violência sexual é forçar a mulher a ter uma presenciar ou manter ou participar de alguma relação sexual sem o consentimento dela, tá bom? E temos também a violência patrimonial, aquela que ofenda o seu patrimônio, né? Por exemplo, dilapidar o seu patrimônio da poupança, mas também em casos mais emblemáticos, por exemplo, rasgar sua carteira de trabalho, né? Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos ou instrumentos de trabalho, né? Por exemplo, se a vítima trabalhe como camelô e, de repente, quebrar todos, rasgar, quebrar sua barraca de trabalho, ou mesmo se ela for seletista, rasgar a sua carteira de trabalho, e assim sucessivamente, né? Então, é esse tipo de violência, tá? Essa violência ela pode ocorrer na unidade doméstica, que é compreendido o espaço ou convívio permanente de pessoas com o seu vínculo familiar, também no âmbito da família, qualquer relação entre os indivíduos, no âmbito familiar, parentados ou não, unidos por laço natural, mas também por afinidade, né? Sogro com genro, né? Enteada com padrasto e assim sucessivamente, tá? Como também qualquer relação íntima de afeto, né? Em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Não, independente de coabitação, tá? E não há necessidade de ter relação de coabitação, relação sexual, para ser caracterizado relação íntima de afeto, tá bom? Então, como eu falei, essa medida protetiva ela pode ser ocasionada tanto dentro da unidade doméstica, como dentro do ambiente familiar, como uma relação íntima de afeto. Lembrando que com a modificação da lei no ano passado, ressaltando, qualquer violência contra o gênero, tá? Então, esqueçam essas três definições aqui. Hoje, qualquer relação contra a mulher, qualquer tipo de agressão física, psicológica, moral, patrimonial contra a mulher, ela pode se valer da Lei Maria da Penha para isso. Então, muitas das vezes, vocês vão cumprir uma medida protetiva e o agressor diz: doutor, oficial de justiça, eu não bati nessa mulher. Então, ele acha que a Lei Maria da Penha só protege a mulher no caso de violência física, o que não é verdadeiro, tá? E quem pode ser a vítima da Lei Maria da Penha? Ou quem pode ser a vítima de uma agressão contra a mulher? De uma agressão abarcada pela Lei Maria da Penha? Apenas a mulher pode ser vítima. E quem pode ser o agressor? Aí depende, tá? A gente sempre se rege pela súmula 600 do SCJ, que ele diz mais ou menos ali uma definição, e ele diz que é marido contra esposa, irmão contra irmã, pai contra filha, filha contra mãe, também pode ser abarcada
contra a Lei Maria da Penha, e relações homoafetivas entre mulheres também, tá? As mulheres trans também, isso aí então é anunciado do Fonavide, então quem quiser pode olhar no Fonavide número 46, tá, gente? Ele diz que pode sim, mulher que se identifica como mulher que seja trans, ela pode ser protegida pela Lei Maria da Penha, tá? Também tem um enunciado do Copevide, que é o número 30, tá? Detalhe, tá? Tem um enunciado 52 do Fonavide, né, que ele diz que cabe citação por hora certa em sede de Maria da Penha, tá? Então, talvez Jaciara vá tratar desse tema, então cabe a intimação e citação por hora certa em sede de medida protetiva de urgência, tá? Só porque eu lembrei agora e resolvi ressaltar para vocês. Então, vai intimar o sujeito, e vai lá a primeira vez, vai a segunda e não consegue, já pode marcar citação e intimação por hora certa, e aí, se não encontrou, seguindo o ritmo lá, como diz no CPC, tá? Eu vou falar no presencial algumas coisas a mais, no contexto da medida protetiva de urgência, tá? Qual a importância de ser desse, desse instrumento trazido pela Lei Maria da Penha, mas eu vou deixar isso para o presencial, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, tá? A parte teórica de Lei 11.340/2006. Espero ter clareado algumas informações para vocês. Me coloco à disposição. Importante que vocês assistam esse vídeo, a gente possa tirar as dúvidas lá no presencial, tá? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.